Olá, está no ar o programa Imprensa em Debate, que trata de assuntos polêmicos nos meios de comunicação. A imparcialidade costuma ser o ponto de referência para o bom jornalismo. Muito se discute se a imprensa é imparcial ou não na abordagem de determinados assuntos. A imparcialidade também é muito questionada no universo do jornalismo esportivo. E é esse o tema do Imprensa em Debate de hoje. Afinal, há parcialidade na cobertura jornalística do futebol? Para discutir a questão, trouxemos ao programa os jornalistas Rony Anderson de Sales e Pedro Trito. Inicio o programa citando um trecho de um livro chamado Bate-Bola com a Crônica, de Andréia Barros Costa. Ela diz que, na maioria das vezes, o coração de torcedor, encravado no repórter, fala mais alto que os princípios solicitados pela boa prática jornalística. Podemos afirmar, então, que há parcialidade na cobertura jornalística do futebol? Com certeza, há parcialidade na cobertura jornalística, principalmente no futebol. Atualmente, os repórteres e jornalistas, eles deixam aflorar o lado torcedor deles e tendem tanto mais para um lado do que para o outro. E você, Pedro? Eu acredito também que não existe nenhuma cobertura que seja totalmente imparcial. Isso acho que não é uma exclusividade da área esportiva. Na área de política, na área de economia, também isso acho que é possível acontecer. Até porque ele tocou num ponto muito importante. O jornalista esportivo vai lidar com algo que é muito passional nas pessoas. Não só o futebol, mas o esporte de uma maneira geral. Você mexe com a emoção. E a cobertura, no caso, por exemplo, de uma narração, de um jogo, a emoção faz parte, é o momento, é tudo isso, né? Então, eu também concordo que há uma parcialidade. O importante é você não deixar que essa parcialidade prevaleça, como ele citou. O importante é você saber separar as coisas entre o momento torcedor, o momento profissional. Então, necessariamente, o jornalismo esportivo ele é tendencioso? Sim. O importante é você não deixar que essa tendência fique forte, né? Certo. O jornalista João Saldanha repudiava a ideia de um jornalista esconder o time do coração. Ele dizia que ninguém é filho de chocadeira, portanto, tem um time de futebol. Afinal, o time de um jornalista deve ou não ser de conhecimento público? Na minha opinião, não. Porque a partir do momento que um torcedor de um determinado time descobre o clube de um determinado jornalista, ele passa a enxergar a opinião desse determinado jornalista de uma outra forma. Ele passa a encarar as afirmações, o que esse jornalista fala com uma certa desconfiança. Ou pelo menos de uma forma um pouco diferente do que ele confiava antes. Eu acredito que seja relativo. Depende. Existem no mercado de trabalho, no meio da crônica esportiva, jornalistas que publicamente falam seus times. Tem grandes jornalistas aqui, não preciso citar nomes, e que são reconhecidos e mais do que respeitados no meio, né? O importante é, como eu citei na pergunta anterior, é não deixar que isso atrapalhe, é saber separar as coisas. E também um outro ponto importante no revelar, hoje, no meio do futebol, hoje a gente vive, infelizmente, numa sociedade voltada de violência. Então, principalmente esses jornalistas que têm contato mais direto com o público, preferem não divulgar o seu time até por questão de segurança. Porque por medo de ameaças, de torcedores, exatamente por lidar com um assunto que é passional. Nós vemos muito isso em programas, né, que eles falam do time que torcem. Isso afeta a credibilidade do jornalista? Depende desse caso do cara saber separar ou não. E depende também do grau que ele mostra como ele é torcedor de um time, né? No caso, por exemplo, o Chico Lang, jornalista da Gazeta, ele já até fez programa com a camisa do Corinthians, por exemplo, né? Então, ele acaba até se tornando uma figura meio que folclórica. Acaba perdendo um pouco da credibilidade que ele tem como jornalista. Nós estamos falando de credibilidade jornalística. Os jornalistas esportivos, eles podem fazer merchandising? Vocês acham que cabe isso? Eu acredito que, na verdade, não é uma questão de caber ou não. Eu acho que eles são obrigados a fazer, né? Essa questão ela tem que ser avaliada dos dois lados, né? Do lado do telespectador e do ouvinte, que é uma coisa desagradável, né? Porque ninguém gosta de estar ouvindo ou assistindo ou ouvindo um programa e o programa tem que ficar sendo interrompido a cada 5 minutos para o apresentador fazer uma propaganda.
Mas, por outro lado, o programa ele não consegue se manter no ar sem a publicidade, né? Mas isso não torna assim, o jornalismo esportivo um pouco menor com relação aos outros Não, jornalismos? porque em outro você vê programas de entretenimento, de geral você vê também as pessoas fazendo merchandising. Isso não é uma coisa que acontece só no jornalismo esportivo, acontece também em outras áreas, né? Certo. E quanto aos ex-jogadores e juízes, que hoje eles se tornam comentaristas, eles param de jogar futebol e vão para frente da tela, né? O exemplo Caio ou o Edmundo, né? Que eles estão como comentaristas hoje. Como que fica essa questão? É legal ou não Depende, tem? também depende. O Caio, por exemplo, você citou o Edmundo, o Caio, eles vão trazer para o telespectador a experiência que eles passaram quando eram jogadores. Isso também é importante, porque eles vão saber dizer, por exemplo, às vezes um comentarista que nunca jogou futebol, comentar, o juiz errou, teve um impedimento, esse impedimento era muito fácil de marcar, o cara perdeu o gol, nossa, esse gol até eu fazia. Então, mas por que o cara errou? O que fez ele errar? Então, o Edmundo, o Caio, o ex-jogador vai poder trazer para o ouvinte, telespectador, essa experiência, esse lado mais prático, né? Como ter passado, por ter vivido tudo aquilo. Que às Então, vezes a questão do diploma para ir lá e falar cai um pouco por causa disso, por não ter a prática? Nesse caso, sim, porque, como ele falou, é muito mais fácil você transformar um ex-jogador de futebol num comentarista do que fazer um jornalista passar a experiência de um jogador de futebol de uma forma não superficial, de uma forma que um ex-jogador passaria com mais credibilidade para o telespectador. Certo. Pedro, você falou da parte legal, né? Que no caso é passar isso pro telespectador ou pro ouvinte. E a parte que você não acha legal? olha, Porque você falou depende. quando o cara às vezes não tem a experiência adequada, não teve o tanto de prática mesmo, né, no meio. Você vê o Edmundo, o Caio, passou muitos anos no futebol, jogaram durante muitos anos, jogaram em grandes clubes, tiveram grande visibilidade, até hoje são reconhecidos, eles passam, qualquer pessoa na rua vai reconhecê-los, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue se comunicar na televisão, às vezes não tem essa dicção, não tem o desenvolvimento, então depende da situação, depende do foco que o veículo quer trazer. E o que vocês acham de jornalistas tendenciosos? É uma questão que a gente vê bastante na televisão, né? E vocês acham que isso é legal para a imagem do jornalismo esportivo? Não só na televisão, tem no rádio também, tem na imprensa escrita. Eu acho que não é legal para o jornalismo esportivo como para nenhuma outra forma de jornalismo. Mas, infelizmente, eles estão por aí, né, em todos os meios, né? Não só no jornalismo esportivo, também econômico, político. Eles sempre vão estar defendendo um determinado ponto de vista. A cobertura jornalística do futebol, especialmente a televisiva e do rádio, nos deixam a impressão de ser um terreno onde vence aquele que grita mais alto. Exemplos não faltam, né? Tem o Neto, o Chico Lang, o Milton Neves. Essa, digamos, teatralidade não é contrária aos princípios do jornalismo? São contrários, mas depende também do foco do programa. O que o programa quer? Quer alimentar essa discussão? Então, para alimentar essa discussão, ele é totalmente cabível, faz todo sentido. Né? Aquela coisa de discussão, quem vai ganhar, quem vai perder, isso tudo faz parte também. Certo, mas antes de tudo, não é jornalismo? O jornalismo não tem que ser imparcial? Tem que ser imparcial, mas o problema é o seguinte, esse formato de programa politicamente correto, com essa discussão sem sal, é uma coisa que já está um pouco desgastada na visão do telespectador, do ouvinte. E esse formato com discussões mais acaloradas, as pessoas elas gostam mais de polêmica. Então não é como qualquer área. Sim.
Aí é por isso que esse tipo de formato, ela vai bem, ela cabe no jornalismo esportivo, ela é bastante explorada e as pessoas, elas perceberam isso, por isso que exploram bastante. Exatamente também por lidar com a emoção. Você está lidando o tempo Sim. todo com a emoção da pessoa. Com a paixão das pessoas. Então a polêmica faz parte, ela tem que existir. Mas todo jornalista esportivo, ele considera a sua área tão importante quanto as demais, como cultura, política, e espera que todos tratem ela como o mesmo grau de importância, de respeito. Mas o próprio jornalismo esportivo, ele se permite algumas exceções, como, por exemplo, as animosidades explícitas entre jornalistas. Vocês não acreditam que essa atitude prejudica a imagem do jornalismo esportivo como um todo? Porque a gente não vê, né, jornalistas de política nesse grau de discussão, outros jornalistas de outras áreas. Se vê. Se vê menos exatamente porque não é um assunto assim tão que atinge a grande massa. A massa se interessa mais por futebol do que está mais preocupado se o Corinthians vai vencer amanhã do que quem vai ser o novo presidente do país. Né? Então, altera, atrapalha, mas também não é só uma exclusividade do esporte isso. Isso não está só na área esportiva. A gente encontra isso também na área de política. Também vai existir o jornalista político que vai achar que a sua área é mais importante, da mesma forma um jornalista econômico. Outro ponto interessante também é que todas as pessoas elas acham que são expertas em futebol. Todas as pessoas acham que entendem e são capazes de discutir futebol. Então, no jornalismo não é diferente. Eles acham que sabem mais que os outros e que acabam tendo essa rivalidade entre eles mesmos. Mas, claro, essa animosidade entre eles prejudica sim a imagem, porque uma classe unida é sempre melhor, né? Qual é a diferença entre jornalismo e entretenimento? Entretenimento é alguma coisa talvez que você vai buscar entreter as pessoas. O jornalismo você vai buscar informar. Mas é que você usou a frase que o jornalismo esportivo, né, no caso mais o futebol, é uma forma de entretenimento. O futebol em si é um entretenimento hoje. Sim. Né? E como encarar isso? Como poder separar o jornalismo esportivo do entretenimento? Eu acho que é difícil de separar. Eu acho que são duas coisas que andam lado a lado. Não tem como você separar. A cobertura jornalística ela tá lado a lado com o entretenimento. Não saia daí. O Imprensa em Debate vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Imprensa em Debate, falando sobre a parcialidade na cobertura jornalística do futebol. Na época do suposto milésimo gol do Romário, muitos jornalistas que duvidavam dessa contagem acabaram aderindo ao oba-oba gerado em torno do jogador. Quer dizer, jogou-se um dos princípios básicos do jornalismo literalmente para escanteio, que seria a checagem de informações em favor do jornalismo. Gostaria que vocês comentassem essa postura. Como você mesmo disse na pergunta aí, a checagem é um princípio básico do jornalismo, que você aprende logo no primeiro ano da faculdade. Eu achei lamentável, porque até hoje eu não sei se o Romário chegou aos mil gols mesmo, né? Se ele fez os 1000 gols mesmo, quais são se todos foram em jogos oficiais, são considerados ou não. Inclusive, essa polêmica voltou a acontecer com o Rogério Ceni, dos 1000 gols e dos 100 gols e dos 1000 jogos, né? Na verdade, com o Rogério é porque ele fez 2 gols em amistosos, né? E a FIFA não considera, ela só considera os jogos oficiais, né? Mas do Rogério ainda chegaram a ver, né? Agora do Romário dizem que ele contabilizou gols que... Até porque... Parece brincadeira, mas é muito mais fácil você computar 100 gols do que 1000. Né? Então, tem isso também. Há interferência editorial de patrões sobre jornalistas? Com certeza.
Um exemplo claro disso aconteceu no ano passado, na Copa do Mundo, quando a Globo, que sempre tem privilégios na cobertura de ficar na concentração da seleção brasileira, ela foi impedida pelo técnico Dunga, né? Ela não teve, Foi uma grande polêmica, não teve acesso, né? A partir disso, nós percebemos uma mudança de postura radical em relação ao Dunga, com certeza uma ação orquestrada, né, pelo departamento de jornalismo da emissora, que digamos que se vingou assim dele, começou a fritá-lo a todo instante. E no jornalismo esportivo, ainda há o bairrismo? Com certeza. Principalmente se você ouvir as narrações das rádios lá do Sul, você vê umas narrações realmente até mais tendenciosas do que a daqui de São Paulo, do que mas aqui também há bairrismo em todo lugar. Deixa isso bem claro, mas com certeza, Teve até um caso famoso na final da Libertadores de 2006 entre Internacional e São Paulo. Exatamente. Um narrador gaúcho, ele disse na narração que o Inter, ao vencer o São Paulo no primeiro jogo no Morumbi, humilhou o campeão mundial, rasgou a camisa do campeão mundial, exatamente. Então, falou que o Rafael Sobis tinha jeito de gaúcho, caracterizando mesmo, falando que gaúcho era melhor do que os paulistas, essas coisas assim. Mas não é só com É uma característica deles lá. Eles se orgulham, eles cantam o hino do estado, eles se orgulham de ser do Rio Grande do Sul, mas assim, para deixar claro que não é só com o pessoal de lá. Na cobertura da Sport TV, por exemplo, tem os jornalistas, o Renato Maurício Prado, que é flamenguista, ele não fala, mas todo mundo sabe. Recentemente, ele ficou revoltado com uma convocação do Ronaldo Gaúcho para a seleção brasileira, porque ele achou que isso prejudicaria o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas com certeza o bairrismo existe, e isso fica claro durante o Campeonato Brasileiro. Isso não é errado? Porque se o jornalismo esportivo, aliás, não só o jornalismo esportivo, mas como todo jornalismo, ele tem que ser imparcial, não é errado que haja esse bairrismo, haja toda essa emoção focada? É um erro, mas é o que a gente falou aqui. É muito difícil você fugir disso, porque você está lidando diretamente com a emoção da pessoa. E lá no Sul eles gostam desse... Mas não a emoção da pessoa, o jornalista como profissional. Sim. Ele não deveria ter essa imparcialidade? Deveria, exatamente. É o que eu comentei. Você tem que saber separar o torcedor do profissional, né? Então, por exemplo, vamos supor, o São Paulo ganha com um gol de mão, como já aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista em 2008 contra o Palmeiras. O jornalista que for torcedor do São Paulo falar, não, o gol foi de mão, o Adriano fez um gol de mão ilegal, entendeu? Então você tem que saber separar. A pessoa, se não souber, aí sim é um erro. Se você souber separar, aí... E há casos de jornalistas também que estão trabalhando, já estão no mercado há tanto tempo, que se acham acima do bem e do mal, acham que podem falar o que quer, que não vai ter o mínimo problema. Então, eles já esqueceram os conceitos básicos da profissão. Né? E como vocês acham que as redes sociais estão afetando a cobertura esportiva? Eu acho que as redes sociais, mais especificamente o Twitter, né? Porque o Twitter, ele tá afetando de forma positiva, eu acredito. Porque o jornalista, ele não precisa ir, de fato, na busca da informação. Porque o próprio atleta ou a própria pessoa envolvida no assunto, ela posta a informação lá. Muitos programas até, eles se pautam com base nessas informações que são postadas no Twitter. Mas essa forma positiva do Twitter... Eu vejo da forma negativa. Dessa forma, exatamente por isso. Por porque um jornalista... tem vários escândalos também em cima do Twitter, de jogadores, né, que publicam certas coisas. A ligação foi tão grande que hoje os clubes, eles se comunicam através das redes sociais. Por exemplo, o presidente do Palmeiras, o Beluso, ele anunciou a queda do Muricy pelo Twitter. Não foi? Eu acho isso de uma forma ruim também, porque não faz o jornalista perde o furo, perde a checagem do correr atrás da informação. Isso eu vejo de uma forma ruim. Mas só para deixar claro, não é porque
a pessoa posta no Twitter uma informação, que o jornalista vai lá e já tem que publicar. Ele tem Exatamente. que checar. Ele tem que ligar para a pessoa, ele tem que confirmar, ele já não tem que sair publicando só porque foi postado no Twitter. Até entendeu? porque existem muitos Twitters falsos, né? É. Isso que tem que tomar cuidado também. Até porque na televisão, no rádio ou na internet, sofre uma edição. O material que vai lá sofre uma edição. No caso de um site, né? Agora, nas redes sociais, o que você jogou lá, postou, acabou. Já está lá e já era. Vai ser o que foi postado. E como que o jornalista toma cuidado para isso não acontecer? Porque a gente vê muito isso acontecer. Às vezes a pessoa está apresentando o programa, abre o Twitter de tal jogador, de tal clube e já vai dando a notícia, a informação. É na checagem da informação. É você correr atrás das suas fontes, escutar sempre a opinião não só de uma pessoa, mas sim de outras, não ficar baseado numa fonte só. Aí é na checagem da informação. E quais as medidas que o jornalista deve tomar para não entrar na euforia da Copa do Mundo, das Olimpíadas? Por ser um evento, 2 eventos, na verdade, de grandes proporções assim, e a Olimpíada, no caso, nunca aconteceu, né? A Copa do Mundo já aconteceu em 1950, mas acaba mesmo causando uma certa empolgação, assim. Mas o jornalista, eu acredito que ele tem que encarar isso de uma forma mais profissional. Ele tem que deixar o lado torcedor dele de fora e analisar de uma visão externa do fato em si. E não deixar o lado torcedor mesmo influenciar em nada. E só para completar, as redes sociais, elas atrapalham mais ou ajudam mais? Se for usado de forma correta e checado, eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar. Agora, se o jornalista for inocente e já sair publicando tudo que ele vê pela frente, tudo que é postado de primeira, eu acho que vai ser vai ser prejudicial, como ele falou. Mas na velocidade que a gente tem hoje na internet, de que tudo se publica e tudo se olha e às vezes publicado sem essa checagem, isso não atrapalha? Então, mas aí você tem que ver. Você quer o furo ou a informação precisa? Entendeu? Você tem que optar. Porque às vezes você quer arriscar dar uma informação primeiro que o seu concorrente, só que você corre risco de dar um tiro na água, né? A credibilidade fica, né? Aí você tem que fazer a sua escolha. A rede social ela é sempre muito bem-vinda, desde que você use ela com responsabilidade. Rony e Pedro, realmente esse debate rende muito, né? E foi muito interessante, mas o nosso tempo chegou ao fim. Vocês gostariam de acrescentar algo? Não, só deixar claro que no jornalismo a imparcialidade, ela apesar dos veículos buscarem, ela não existe, tá? No jornalismo esportivo, menos ainda. Mas mesmo assim é possível fazer uma cobertura de forma neutra, buscando. E você, Pedro? Eu faço deles as minhas palavras também e dizer também que não é fácil você lidar com a emoção das pessoas, exatamente por você não... precisa ter muito jogo de cintura e às vezes isso não é fácil. Bem, acabei de conversar com os jornalistas Rony Anderson de Salles e Pedro Trito. Muito obrigada pela participação de vocês em nosso programa. Para entrar em contato com a produção do Imprensa em Debate, ligue para 2799-1968. Ou então mande um e-mail para a TV São Judas, este que aparece aí na sua tela. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.